Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Web 2. E nessa aula de Web 2 a gente vai aprender, né, a criar máscaras para campos como formulários, como telefones, como datas, né? Por exemplo, se eu digitar aqui o CPF, né, mesmo que seja inválido, esse CPF recebe uma formatação, pontos e traços e com 11 números, que é o que um CPF permite, né? Eu até tenho que tirar isso aqui, esse campo CNPJ, porque na verdade ele é um CPF, não um CNPJ. Bom, a gente inicia, né, dizendo que nós criamos um form e o nome desse form é FRM. Isso é importante porque a programação JavaScript vai se basear nesse nome para localizar os elementos desse form. Então aqui, por exemplo, form nome.value em JavaScript é o valor do que foi digitado na caixinha nome. Form CPF CNPJ.value é o valor que foi digitado dentro da caixinha CPF, telefone e data de nascimento. No final, eu criei um botão, aqui também eu criei um campo data, tá? Esse aqui a gente pode até tirar, né, porque a gente não vai usar o campo data, tá? Mas a gente vai trabalhar mesmo com campo CPF e telefone. E a partir desses campos CPF e telefone você pode fazer a busca de outras funções para data e outras formatações que você deseja. E também criei um botão onde o nome vai ser botão confirma. Ele tem uma classe no CSS que é uma classe botão, mas depois eu vou passar o CSS para vocês poderem entender. Mas o que eu quero que vocês observem é que quando eu clico esse botão, eu chamo uma função JavaScript de nome envia. E é justamente aí que toda a magia acontece. Quando eu clico nesse botão envia, ele chama essa função JavaScript. E aonde está definida essa função, professor? Essa função está definida aqui em cima, logo na área de JavaScript. Script / script era necessário apenas para a gente definir uma área em JavaScript. Então aqui nós temos a função envia. Se eu apagar, eu vou apagar aqui todo o conteúdo para ficar interessante. Toda função em JavaScript vem com a palavra function e o nome da função entre parênteses. Esses parênteses servem para eu passar parâmetros, que nada mais são do que valores que eu envio à função para que a função possa processar algo e te retornar alguma coisa. Toda função, ela é em qualquer linguagem de programação, ela não é algo dinâmico, né? É algo que você envia um valor, um ou mais valores, e ele te retorna algo. Nesse caso, essa função, para a gente começar a entender como ela funciona, ele vai dar um alerta na tela da palavra oi e vai retornar verdadeiro. Então, com isso, essa função vai ser acionada, ela vai mostrar oi na tela. Vamos ver se isso vai acontecer? Oi, tá certo? Então, essa função ela fez a parte dela e retornou a palavra oi. Lembrando que essa página aqui, ela é uma página PHP, mas ela poderia ser normalmente uma página HTML. Não há nenhuma consulta de banco de dados a essa página, então isso não justifica com que ela seja PHP. Ela é PHP porque a gente está trabalhando com PHP, mas se fosse HTML também funcionaria, porque o JavaScript foi feito para funcionar em HTML. A princípio, né, na parte de background, de foreground. Então a gente pode aqui colocar, né, voltar com os valores da função, tá? Então eu vou explicar cada um, né, desses elementos. Quando eu clico no botão envia, né, ele vai ver aqui a palavra João das Couves. Então eu vou enviar, cliquei no botão enviar, o valor do campo form nome.value é João das Couves. E aí eu estou colocando isso dentro de uma variável chamada de name. Tá? Então, por exemplo,
Se eu der um clique, ele vai aparecer o nome João das Couves aqui. Tá? Então o JavaScript está lendo e está colocando esse valor dentro do campo nome. Então, tudo que eu digito na caixinha nome vem para a variável nome, tudo que eu digito dentro da caixinha telefone vem para a variável telefone. A variável tamanho, ela tem um comprimento, o tamanho da variável nome. Por exemplo, se eu digitar Diana, ele devolve o tamanho 5, porque Diana tem 5 letras. Se eu digitar Diana Silva, ele retorna o valor 11, porque Diana Silva tem um valor 11, assim por diante. Em seguida, eu crio um if na minha função JavaScript para procurar dentro da variável nome um espaço em branco. Por quê? Porque eu quero saber se o nome que você digitou tem um pré-nome e um sobrenome. Porque todo nome tem um pré-nome, obrigatoriamente, e no mínimo um sobrenome. Então, se o índice dele, o valor do índice for menor, se o tamanho, se a posição que eu encontrei um branco for menor que o tamanho da variável nome, isso vai acontecer assim, ó. Vai acontecer nesses casos aqui, por exemplo. Eu digitei Diana e digitei um espaço. Então o espaço é menor que o tamanho do nome Diana. Isso não quer dizer que o nome é inválido, né? Ele não tem sobrenome. Ou quando o espaço em branco não foi encontrado também na palavra. Por exemplo, se eu digitar a palavra apenas Diana, o valor espaço em branco não existe. Então ele retorna -1. E com isso eu reclamo, olha, todo nome deve conter pré-nome e ao menos um sobrenome. Coloco a cor da variável erro, né? Isso aqui a gente não vai usar agora. Em vermelho, você pode até ignorar essa linha se você quiser. Tá? E coloco foco no campo nome, dizendo que temos um erro aí dentro da caixinha nome. E retorno falso. Quando eu retorno, toda vez que eu dou a palavra return numa função, eu paro a execução da função. Então a função para por aqui. Se isso não aconteceu, se eu não der a palavra return, ela vai começar a trabalhar com o campo telefone. Tá? Bom, isso aqui é uma função JavaScript que retira qualquer elemento da variável telefone, que está aqui, ó, que é o que contém a caixinha telefone. Eu retiro todos os elementos que não sejam números e jogo dentro da variável tel sem máscara. Por exemplo, se o meu telefone estava 21 9991, o tel sem máscara vai ter 21 9991, tá? Ele vai tirar todas as ocorrências que não são números ou que não são números dentro da variável telefone, tá? Então eu uso a função replace e passo para ela, para tudo que não for número, eu substitua por nada, tá certo? Bom, muitas dessas funções que você vai trabalhar são funções que já existem e já foram programadas por algum programador. Então o que a gente vai fazer aqui é apenas utilizar código de outros programadores. Mas assim, por enquanto a gente está só validando os campos. Quando a gente for colocar a máscara dos campos, ou seja, as formatações, parênteses, traços, pontos, a gente vai usar funções de outros programadores, ok? Então, se o tamanho da variável tel sem máscara for menor do que 10, eu digo que o campo telefone está incompleto. Olha só. R, Diana de Souza, tá? E aí eu coloco um telefone que não tenha todos os números. Enviar, eu digo que o campo telefone está incompleto. Agora, quando eu coloco um telefone completo, ele já não reclama, vai reclamar de outro campo, tá? Tudo bem? Deixa eu só tirar esse alerta aqui. Outro alerta aqui, CPF sem máscara. Tá. Ó, se eu colocar aqui, ó, vou colocar tel sem máscara aqui. Só para explicar o que eu falei.
telefone aqui. Tá? E você vai ver o telefone sem máscara. Ele não mostrou o telefone sem máscara, mas deveria, tá? Bom, a mesma coisa vai para o CPF sem máscara. Vou tirar os pontos e os pontos e os traços do CPF. E se o tamanho do campo CPF sem máscara for menor do que 11, porque todo campo CPF tem tamanho até 11, eu digo que o CPF está incompleto e retorno esse carinha pro foco no campo CPF, tá bom? E a mesma coisa. A data eu vou deixar para vocês fazerem, tá certo? A data vai ficar para vocês fazerem. Tudo bem? Bom, na próxima aula a gente volta mostrando as máscaras dos campos em JavaScript.